Tudo bom? Ouça, você é responsável por mudar a direção, pela rota da tua vida, de trilhar um novo caminho. Ah, pastora, tá difícil. Deus está no controle da tua vida. Quando você coloca para Ele, você nunca é tarde demais para que você possa trazer mudanças, um novo caminho, um novo rumo. Porque, amada, Deus é o controle todo especial. Então, para você vai alcançar tuas metas, tuas aspirações, mas quando você coloca tudo isso num projeto realista, um projeto onde Deus entra com você. Eu sempre estou dizendo, ei, tem aquele ditado que diz, né? Não se meta na minha vida. Mas eu vou dizer para você, existe a oração, é orar em ação. Se você, um tempo, você pode até orar, mas existirá um momento que você tem que entrar em ação. E essa ação, ela vem da parte, da mão do Senhor com sabedoria, com entendimento, com conhecimento, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então, o que está no mundo tenta pôr para baixo, desiludir. E principalmente, muitas vezes, pessoas que nós amamos, são pessoas que entram contra, que falam contra. Então, para você, mas cuidado, a tua luta não é contra a carne e sangue. A tua luta é contra principado, potestade, dominador desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Região celestial é você. Você carrega uma alma e um espírito. Então a luta, às vezes, é aqui dentro, ó. Aqui dentro, a alma, né? Ali, ó, cobrando muitas vezes está triste, foi marcada e vive muitas vezes em choro, em lamento, em tristeza. Mas como é bom viver em novidade de vida. É o que eu digo. Como é bom. Mas tem luta, mas você tem que ser forte. Dizer, hoje eu vou entrar nessa guerra sim. Eu não vou só ficar orando. Você coloca na presença do Senhor e depois vai à luta. Tem coisas que dependem de você. Tem coisas que dependem da tua palavra. Para tomar um sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, semeie hoje para que você colha bons frutos amanhã. E muitas vezes tem frutos terríveis que nós fizemos, mas hoje haverá um tempo de arrependimento. Deus falou logo no começo do ano, filha, avisa o meu povo, principalmente as minhas mulheres da mar, que elas se arrependam. É um tempo de arrependimento. E quando há arrependimento, você vai estar arrancando pela raiz toda a semente ruim, mal que você plantou, porque você pede perdão para Deus, você se arrepende. E aí você diz, Deus, e ato profético, levantar tua mão e dizer, Deus, coloca nas minhas mãos sementes novas, sementes que vai gorar, fala, né? Semente que vai nascer, sementes inteiras. Porque se você come metade da semente, não vai nascer. Então não adianta, vou experimentar essa semente. Não, você vai semear e você vai colher, porque Deus é poderoso, Deus é majestoso. A palavra do Senhor diz em Jeremias, aliás, de Eclesiastes 11:4 diz, quem observa o vento não plantará, e quem olha para a nuvem não colherá. Em outras palavras, se nós desejamos boas colheitas, nós precisamos semear. E como fazer essa semente? Passamos muitas vezes por desafios, passamos muitas vezes por grande tribulação, mas a palavra do Senhor diz, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, você vai vencer. Mas não podemos olhar o vento, da onde ele vem, para onde ele vai, senão nós não vamos semear. Se você ficar olhando a dificuldade, o que está acontecendo com você, o que está vindo aí, você ficar preocupada com o futuro, então você acaba tendo medos de semear. Então, para você, como pode funcionar isso? Ouça, a palavra de Deus diz sobre a história de Neemias. O Neemias, ele viu que os muros de Jerusalém, trouxeram um recado para ele, que os muros de Jerusalém estavam destruídos, que o inimigo tinha tomado conta. E aí Neemias, o que ele fazia? Ele trabalhava na presença do rei, experimentando o alimento do rei, experimentando o líquido que ele ia tomar, entende? E aí, se tivesse veneno, quem morreria era o Neemias. Então ele tomava, bebia e esperava um tempinho. Se ele ficou bem, o rei comia, para ver se não estava envenenado. E o rei observou e disse a Neemias, ô Neemias, o teu semblante caiu, você está triste? Ei, eu pergunto para você hoje,
o teu semblante caiu, você está triste, você está aborrecido, aborrecida. Então, quem pode te ouvir? O Rei Jesus. Leve para ele a tua petição. E falar em petição, faça a tua carta sobre tuas metas, teus projetos, teus sonhos. E mande, aí, escreva aí no 041 99926 5960. Vamos copiar, colocar na caixa de oração. A todo culto, toda oração, todo jejum, nós estamos ali regando com adubo espiritual, porque Deus tem feito grandes coisas, e final do ano nós vamos fazer um ato profético poderoso sobre todos esses pedidos, e Deus é poderoso para ouvir. Então ouça, quando o rei viu que Neemias estava com o semblante caído, perguntou o que poderia ajudar. Deus não aguenta ver alguém com o semblante caído, ele vai sim querer te ajudar, mas você tem que deixar. E Neemias, o que ele fez? Contou a história, que o muro de Jerusalém, que a sua família estava desamparada. E o que aconteceu com o rei? Deu cartas a ele para ele ir. Mas perguntou para ele, você volta, né, Neemias? Ouça aqui, são pessoas de palavra. Tem que ser uma pessoa que fala sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então são palavras que ele disse, sim, rei, eu volto. Se a pessoa que é justa, uma pessoa que tem palavra e não volta atrás, volto, meu rei, eu só vou lá resolver. Chegando lá, ele pegou uma grande batalha. Porque chegou lá, tinha 3 demônios. É demônio de Chipre? Não, eram pessoas usadas pelo inimigo para atrapalhar a obra que Neemias foi fazer. Então, Tobias, Gesem e Sambalate começaram a entrar contra Neemias, falar que ele foi ali para ficar, que ele foi ali para mandar. Então, ele disse nada disso, mas ele guerreou. Oração, orar em ação. Tem hora que temos que entrar na ação. E ele guerreou e ele voltou com grandes vitórias. Ei, você voltará com grandes vitórias. Você vai alcançar, porque o Senhor não falha e não é Deus que minta. É um Deus poderoso. Então, talvez você tenha dificuldades há muitos anos e está só orando, chorando. Ei, é hora de erguer a tua espada. Erga a espada, guerrei. Porque maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Então, ouça, inspire-se no exemplo de Neemias. E se necessário, semear para colher, semeie para colher. Faça aquilo que o Senhor já tem preparado para você. Vai dar sonho, projetos e as coisas vão acontecer. Ei, é hora de agir. É hora de ir em frente. É hora de você não desistir. Não ficar só chorando, lamentando. Porque dói, né? Tem coisa na família, na nossa vida, principalmente quando fala assim, área de saúde, familiar, financeira, que tira você do plumo, do rumo. Mas você não vai desistir, porque Deus é um Deus que age em todas as áreas. Em todas as áreas da tua vida. Ele não escolhe uma área para agir e deixa a outra de lado. Ele age em todas as áreas. Creia no Senhor Jesus. Faça a tua parte, porque Ele vai agir. E o tempo é determinado por ele, mas não deixe de fazer. E falar nisso, né? Hoje, 1º de outubro, o nosso primeiro culto, a quarta-feira. O que é? Da bênção nas águas purificadoras de Deus. Eu fico com a voz embargada, porque ele falou para mim muito seriamente sobre esse culto. Como ele falou um dia na sexta-feira, muitos anos atrás, foi poder. No primeiro culto, então, na sexta-feira, ele abriu a janela dos céus e esteve já conosco 15 horas na Rua Latam, 444, no Boa Vista. Águas purificadoras de Deus. Ele já falou e está falado. Se ele garantiu, vai acontecer, porque ele é poderoso. Ouça, que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. E resplandeça o rosto dele sobre ti, te dê a paz. Que Deus envie os guerreiros para te abençoar, cuidar, sarar, libertar. E outra coisa, sou pastora Fátima Rodrigues, eu sou da Igreja Luz do Senhor, sou do Projeto Amar, a associação de mulheres que amam resgatar. Beijo no teu coração, fica na paz.